Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para te dar esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Muito bem, podemos nos assentar um pouquinho, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos e irmãs que rezam conosco pelos meios de comunicação. Basicamente, o que nós vemos tanto na primeira leitura como no Evangelho de hoje? A intervenção de Deus na vida de 2 mulheres, até então consideradas estéreis. Uma mulher estéril, uma mulher que não pode prover vida, não pode gerar vida. E Deus então vem ao encontro na vida dessas 2 mulheres. Na primeira leitura, fala-se do nascimento de Sansão, como nós vimos a sua história no livro de Juízes, uma época que não havia reis, governadores. Juízes eram alguns homens de sabedoria no meio do povo, que orientava toda uma tribo ou um povo, gente de sabedoria. E nós vemos então no Evangelho o nascimento de João Batista. Nós vemos a mãe de Sansão, uma mulher estéril, e a mãe de João Batista, Isabel, uma mulher estéril. O que é o mais importante nas 2 leituras de hoje? Apesar de ser uma ação divina na vida dessas 2 mulheres, a gente tem que perceber que Deus, mesmo assim, quer a participação das pessoas no reino de Deus. O que foi pedido para a mãe de Sansão? Que se abstesse de bebida alcoólica e de comida impura. E o que aconteceu na primeira leitura? No Evangelho de hoje, o pai de João Batista duvidou da intervenção divina, por isso ele ficou mudo. A Isabel também foi pedido a mesma coisa, que se abstesse de bebida alcoólica e comida impura. O que significa essas 2 atitudes aqui pedido a essas 2 mulheres? Que também elas participassem da ação divina. Uma coisa muito bonita que as leituras nos ensinam é que fé não é magia. Fé não é magia, mas a fé também é importante para que a gente faça boas escolhas, para que a gente tome o caminho certo e faça a vontade de Deus.
É uma tristeza quando a gente pensa que fé é magia. É só pedir, rezar e pronto, acabou, e as coisas têm que acontecer do jeito que eu pedi. Não. A fé exige adesão à palavra de Deus, a fé exige que a gente faça a vontade de Deus, a fé exige que a conversão aconteça no nosso coração, para que as coisas aconteçam. Esse foi o grande pecado do pai de João Batista. Ele não acreditou nas promessas de Deus. Ele duvidou da capacidade de Deus intervir na vida dele. E por isso ele ficou mudo. O que significa essa mudez do pai de João Batista? São certos momentos que a gente passa na vida para a gente poder dar uma boa avaliada na nossa caminhada. Todos nós passamos por esses momentos na vida. Tem certos momentos que parece que o tempo o tempo para na nossa vida. Parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas não progridem. Aí a gente começa a pensar assim: será que Deus esqueceu de mim? Não, muito pelo contrário. Deus está dando oportunidade para você se escutar, para você o escutar e para você perceber o que está acontecendo ao seu redor, para você tomar uma decisão certa. Às vezes é preciso a gente ficar um pouquinho calado, mudo, observando, se escutando e escutando a Deus. E aí a gente começa a perceber as necessidades de mudança, que não dá mais para viver aquela vidinha velha, errada de antes, que você só vai ficar batendo cabeça e perdendo as coisas. Você começa a escutar qual que é a vontade de Deus na sua vida, e você começa a enxergar a realidade ao seu redor, e você começa a perceber: não dá para viver uma vidinha miserável, não dá para viver essa vida que eu estou vivendo. É preciso reconciliação, é preciso mudança. Mas se não dá essas paradas na nossa caminhada, esses momentos de silêncio, a gente não vai perceber. Esse silêncio, essa mudez na vida do pai de João Batista foi necessário. E olha que era sacerdote, e mesmo assim não acreditou na intervenção de Deus. Então, duas mensagens, as duas leituras de hoje querem passar para nós. Deus vem ao nosso encontro na nossa necessidade, vem todas as vezes que a gente necessitar. Deus não fica de braço cruzado vendo a gente sofrer, não, de modo algum. Porém, quando Ele vem ao nosso encontro, Ele não quer encontrar a gente de braço cruzado. Ele quer que a gente também esteja atuante na nossa história. Deus age na nossa história no dia que as coisas dão certo, e Deus age na nossa história no dia que as coisas dão errado. Mas a única coisa que quando Ele quer vir, Ele quer nos encontrar, não é de braço cruzado choramingando, mas agindo, acreditando na sua força e fazendo aquilo que cabe a cada um de nós enquanto cristãos fazer: colocar a palavra de Deus em prática. É o que Deus quer, é o que Deus espera de nós. Isso é uma fé autêntica, verdadeira. Não é uma fé só de palavras, não é uma fé só de liturgia, mas é uma fé autêntica, em que a vontade de Deus é colocada em prática dentro da nossa casa, na realidade da nossa vida. E por isso Deus vem e intervém. Porém, é preciso também deixar bem claro: Deus não fica intervindo de 5 em 5 minutos na nossa vida. Nós não somos peça de joguete na mão de Deus. Hoje eu quero que a pessoa esteja assim, hoje eu quero que a pessoa esteja assada. Eu vou dar castigo para essa aqui, vou dar melhoria. Não, não é assim. Nós também somos senhores da nossa história. Se não fôssemos nós senhores da nossa história, não haveria para que a gente tenha inteligência, sabedoria, vontade e liberdade. Seria bem fácil para nós ser um pé de planta. Pé de planta vai ficar a vida inteira aqui. A planta, se você deixar ela aqui, ela vai ficar a vida inteira aqui. Se você não pôr água nela, se você não tratar, ela não vai crescer. Nós não somos um pé de planta. Nós decidimos o caminho que a gente quer tomar. Nós sabemos o que a gente quer para a nossa vida. Nós permitimos ou não entrar ou sair as coisas da nossa vida. Oxalá se a gente é sábio tanto para dizer assim: eu só quero que entre na minha vida coisas que vêm da vontade de Deus. Aí sim, nós estamos fazendo uma fé de verdade.
O que não significa que uma vez que eu escolhi caminhar com Deus, eu estou ausente de dificuldade, eu estou ausente de fracasso, ou eu estou ausente de miséria. Não, isso faz parte da nossa vida humana. Nós fracassamos, tem dia que as coisas não dão certo, mas o importante é continuar fiel, e o importante é continuar constante com Deus, que daí a gente vence, porque daí Deus vem ao nosso encontro. Então hoje essas leituras vêm pedir para nós, para a gente meditar um pouquinho, a seguinte pergunta. Seria importante que a gente saísse dessa missa, a seguinte pergunta no nosso coração: o quanto eu estou colaborando para que o Natal de fato aconteça dentro da minha casa, na minha vida? O quanto que eu estou colaborando? Em gestos concretos. Todo sermão o padre vai falar que o Natal é nascimento de Jesus. Todo sermão o padre vai falar que Natal é amor, é compaixão, é unidade. Mas cá entre nós, olhando para a nossa casa, para a nossa família, quanto eu estou colaborando para que isso aconteça? Porque senão vai ficar só no falatório. A palavra de Deus não vai acontecer. Eu só acho que é assim, mas se eu não descruzo o braço e não faço a palavra acontecer, o que nós celebramos no Natal? Não é a encarnação de Deus no meio de nós? O verbo que se torna carne e vem morar no meio de nós? O que é pedido para nós no Natal? Pegar a palavra de Deus, colocar no coração, na cabeça e nas mãos. Isso é o Natal. Aí a gente vai estar vivendo Natal de verdade. Não um Natal fictício, aquele Natal bonitinho, de água com açúcar. Não. O Natal que nós queremos viver de nosso Senhor Jesus Cristo é a caridade de forma concreta, é o amor de forma concreta, é a correção de forma concreta, é a melhoria de forma concreta. Mas só vai acontecer quando a palavra se encarna na minha vida. Por isso que está a Bíblia ali na manjedoura, né? A gente chega aqui e fala: mas cadê o menino Jesus? Menino Jesus não nasceu ainda, mas a palavra está ali na manjedoura. A palavra é Jesus. O que Jesus veio fazer? Veio nos ensinar a vontade de Deus. A vontade de Deus está na Bíblia. Para isso que Jesus veio. Agora, para tudo isso aqui acontecer de forma concreta, eu preciso colaborar. Eu preciso também querer. E aí a gente vai estar vivendo a fé da mãe de Sansão e vivendo a fé também de Isabel, a mãe de João Batista. O quanto a gente está colaborando para que o Natal de fato aconteça. Fica aí para a gente pensar um bocadinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.